Bom dia, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre a nossa primeira propriedade coligativa. A gente já conseguiu entender o conceito de propriedade coligativa, como que ele surge, do que ele depende, né? Qual análise a gente tem que fazer, já aprendeu o macete. Então, vamos ver agora um pouquinho e a explicação do porquê que acontece o aumento ou a diminuição daquelas propriedades. A primeira que a gente vai estudar se chama tonoscopia. E a gente já tinha falado lá que a tonoscopia ela era o abaixamento da pressão máxima de vapor. Quanto mais partículas dissolvidas, menor a pressão máxima de vapor seria numa solução. Então, antes de falar da propriedade em si, vamos tentar entender o que é pressão máxima de vapor, né? Que propriedade é essa? Então, vou pedir para vocês imaginarem o seguinte: um recipiente fechado, e dentro desse recipiente eu coloquei água líquida e fechei. Só tenho água no estado líquido naquele momento, vamos chamar de tempo zero. Com o passar do tempo, o que vai acontecer ali? Eu vou ter uma parte dessas partículas de água vão evaporar, vão passar para o estado gasoso, né? Então, a tendência da água em repouso, né? Deixando ela de lado lá por algumas horas, a gente vai ter algumas partículas saindo do estado líquido e indo para o estado de vapor. Quero que vocês lembrem aí para mim qual a definição de pressão na física, né? Vocês já devem ter estudado isso em algum momento. Na física, a gente considera pressão força sobre área, né? E aí, área e pressão sendo inversamente proporcional. Aquela velha história de, com certeza o professor de física deve dar esse exemplo, você pular na piscina reto, com seu corpo reto, ou você pular de barriga, né? Onde você vai sentir mais a intensidade, né? A pressão. Ou você pisar em um prego só, e esse prego vai fincar no seu pé, e você vai se machucar, mas a pessoa que anda naquela cama de pregos consegue e não se machuca, né? Tem a ver com essa questão da pressão lá na física, né? A força sendo distribuída numa área. Na química, a gente vai definir pressão como sendo o choque que as partículas fazem com a parede do recipiente que o contém. Então, esses choques vão gerar uma pressão interna dentro desse recipiente. A partícula precisa se chocar com a parede do recipiente várias vezes para chegar, para gerar essa pressão. Qual é o único estado físico da matéria que tem liberdade suficiente, desordem suficiente para ficar se chocando várias vezes com a parede do recipiente? Estado gasoso, né, que é o nosso estado mais desordenado possível, né? Então, a partir do momento em que eu tampei o recipiente, que só tinha líquido, e deixei ele em repouso por algum tempo, com o passar do tempo, algumas partículas foram virando gás e que tem liberdade suficiente para se movimentar e se chocar com a parede do recipiente. Então, a pressão que não existia inicialmente, ela começa a aumentar, porque o número de choques contra a parede do recipiente também começa a aumentar. Então, quanto mais gás vai sendo formado, mais partículas vão se chocando com a parede do recipiente, se chocando mais vezes e mais pressão vai sendo criada dentro desse recipiente. Em algum momento, a gente vai ter ali um equilíbrio entre a quantidade de líquido e a quantidade de gás dentro desse recipiente. Okay? Vamos pensar num outro exemplo aqui, ao invés de tampar realmente esse recipiente, eu colocar um êmbolo móvel. O que seria um êmbolo móvel? Ele vai tampar o líquido, porém ele consegue se movimentar tanto para cima quanto para baixo. Bom, com o passar do tempo, esse líquido, algumas partículas começam a virar gás, e aí a gente vai ter
esse êmbolo subindo, né? Porque esse gás está desordenado, essas partículas estão desordenadas, se movimentando, então elas vão levar o êmbolo para cima, né? O gás vai realizar trabalho, mas já devem ter estudado isso na física. E em algum momento, quando esse equilíbrio se estabelecer, né, toda a quantidade de líquido ter virado gás e assim sucessivamente, o êmbolo continua para cima. Né? Continua sendo realizado esse trabalho do gás, vocês devem estudar isso em termodinâmica, alguma coisa assim, na física. Né? Então, a pressão máxima de vapor de um líquido é a pressão exercida por seus vapores quando acontece esse equilíbrio entre o líquido e o gás. Ok? Então, a pressão ela depende de partículas gasosas, que são partículas que possuem liberdade para se movimentar e se chocar contra a parede do recipiente. Quero que a gente pense agora sobre a influência da temperatura na pressão máxima de vapor. Né? A gente vai pegar a água e ir colocando ela numa determinada temperatura e aumentando gradativamente essa temperatura. E com esses dados colocados num gráfico, a gente consegue perceber que temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Faz sentido a gente pensar isso, porque se de novo a gente vai lá na física e pega a definição de temperatura, é o grau de agitação das partículas. Né? Quanto maior a temperatura, mais agitadas as partículas estão, mais desorganizadas elas estão, porque maior é a energia cinética delas. E essas características de agitação e desorganização são características compatíveis com o estado gasoso. Então, o líquido que está com o aumento da temperatura ficando mais agitado, ficando mais desorganizado, fala: poxa, já não está mais do jeito que eu gosto, já não dá mais para ser líquido, eu tenho que passar para o estado gasoso. Né? Então, a molécula mesmo percebe que as características não estão sendo compatíveis com aquele estado físico. Fala, é hora de mudar de estado. E aí vai para o estado gasoso. Então, quanto maior a temperatura, mais facilmente esse líquido vai passar para o estado gasoso e mais choques contra a parede eu vou ter. Então, maior vai ser a pressão máxima de vapor, porque mais gases eu vou ter, mais choques eu vou ter, maior vai ser a pressão interna. Então, vamos para a propriedade coligativa propriamente dita. Né? A propriedade coligativa da tonoscopia diz que acontece uma diminuição na pressão máxima de vapor causada pela adição de um solvente naquele soluto. Causada pela adição de soluto a um solvente que anteriormente estava puro. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Nesse primeiro recipiente, a gente só tem água, água pura. E essa água evapora, né? Ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Né? Bastante moléculas aqui no estado gasoso. Quando a gente adiciona açúcar, que é um soluto não volátil, lembram que a água pura não tem propriedade coligativa, a açúcar pura não tem propriedade coligativa, mas quando eu misturo as duas, essas propriedades aparecem. Na tonoscopia, ao adicionar açúcar, a gente vai fazer com que tenha uma diminuição na pressão máxima de vapor. O que a gente enxerga, né, depois que a gente tem a mistura água e açúcar? Olha a quantidade de partículas de água que estão conseguindo ir para o estado gasoso. Quantidade muito menor do que a gente tinha inicialmente, porque é como se a açúcar começasse a interagir com a água, né, dificultando a sua passagem de estado físico, e também é como se ela estivesse criando uma barreira física, impedindo que a água consiga sair do estado líquido. Né? Então, quanto maior for o número de partículas de soluto, né, no caso aqui a açúcar, quanto mais açúcar a gente tiver, maior vai ser o abaixamento da pressão máxima de vapor. Quanto mais açúcar, menos pressão a gente vai conseguir exercer. Por quê? Está sendo mais difícil para o líquido virar gás. E a gente já tinha visto que a pressão depende da desordem, da desorganização dos gases para conseguir se chocar contra a parede do recipiente, gerando a pressão. Se eu tenho pouco gás,
eu tenho pouco choque contra a parede e eu tenho uma pressão bem menor. Vamos pensar aqui num exemplo prático, gente, para conseguir perceber e entender isso. Vamos lá. Eu tenho aqui duas toalhas. Uma toalha que está molhada com água do mar e uma toalha que está molhada com uma água de casa, do chuveiro, né? A água do mar tem uma concentração salina muito elevada. E a água do chuveiro, por mais que ela tenha ali algumas partículas dissolvidas que foram utilizadas no tratamento dessa água, são poucas, né, quando comparadas com a água do mar. Então, se a gente tem duas toalhas molhadas de uma pessoa que saiu da praia e uma pessoa que saiu do banho, e a gente coloca essas toalhas para secar ao sol, qual delas vai secar mais rápido? A toalha do banho, né? Por quê? A toalha de sal, né, do mar, tem muitas partículas dissolvidas, e quanto mais partículas dissolvidas, menor a pressão máxima de vapor. Então, menor é a probabilidade do líquido virar gás. Ele vai conseguir virar gás? Vai, mas vai demorar muito mais tempo, porque as partículas de sal estão interagindo, estão puxando o líquido para elas, impedindo que elas virem gás. Já a toalha do banho, não. Na toalha do banho a gente tem água praticamente pura, quando comparada, né, com a água do mar. Tem partículas, mas não tem tanta partícula dissolvida assim, né, nesse comparativo. Então, se não tem tanta partícula, não tem tanta interação, não tem tanta barreira física dessas partículas de soluto impedindo o solvente de mudar de estado físico. Então, as duas toalhas colocadas juntas para secar no varal, a toalha do banho secaria com muito mais rapidez e facilidade do que a toalha da praia, porque a toalha da praia está com água com muitas partículas dissolvidas, fazendo com que a pressão máxima de vapor diminua. Ok, gente? Então essa foi a nossa primeira propriedade coligativa. No próximo vídeo a gente vê as próximas. Beijinho, até a próxima.